Ei, amigos, sejam bem-vindos. Precisamos falar um pouco sobre o mercado novamente. O PIB está em queda e alguns interpretaram isso de forma muito negativa. Eu também vi que o risco de recessão nos Estados Unidos aumentou significativamente por causa disso. Muitos estão falando mal disso agora, mas curiosamente o Bitcoin continua subindo. Mas este é o primeiro trimestre em que o crescimento é negativo. O próximo trimestre será crucial, porque se tivermos 2 trimestres consecutivos de crescimento negativo, estaremos em uma recessão técnica. Para as pessoas que não sabem o que significa o PIB, é basicamente o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos. Com base nesses números, podemos realmente ver quanto dinheiro este país continua movimentando. Este foi negativo na quarta-feira. E, consequentemente, o risco de recessão aumenta. Como eu disse, só é uma recessão se tivermos 2 trimestres consecutivos de crescimento negativo. Mas o que vocês precisam entender é que, na minha opinião, esse medo está sendo criado intencionalmente. Quero dizer, mesmo em 2008, durante a maior crise financeira que já tivemos, todos os bancos diziam: Ei, estamos vendo um pouso suave. O que aconteceu? Uma grande recessão. Desta vez, todos esperam uma recessão. E eu digo honestamente, então não veremos uma recessão. Porque também, se todos esperam isso, então não vai acontecer. É mais uma vez o típico. Todos os bancos, eles sempre erram de qualquer maneira. Ou seja, eles divulgam previsões erradas. Eles falam que estamos entrando em uma recessão. Que este ano será muito ruim e por diante. Eles fazem isso de propósito. Eles te manipulam. Vocês têm que imaginar, a inflação caiu. Isso já é muito bom. Os números de desemprego nos Estados Unidos estão muito estáveis. Isso significa que, macroeconomicamente, temos esse problema, de que realmente tivemos um primeiro trimestre ruim, mas economicamente, ainda parece bom. Não parece uma recessão. Além disso, a maioria das empresas dos Estados Unidos já divulgou seus resultados trimestrais e eles são, na verdade, até melhores do que o esperado. E, consequentemente, só vimos esse PIB negativo nos Estados Unidos, devido a essas importações antecipadas, e não por uma fraqueza econômica. Isso precisa ser entendido. Na minha opinião, parece claramente que deveríamos entrar em pânico aqui. Porque, quero dizer, olhem para os resultados trimestrais das empresas. Eles não parecem tão ruins assim. Isso realmente se deveu apenas a essas importações antecipadas dos Estados Unidos. Só por isso tivemos um PIB negativo agora. E vou mostrar a vocês como foi em 2019, 2020. Tivemos aqui um crescimento muito negativo de um dia para o outro. Naquela época, as pessoas também entraram em pânico. Depois disso, vimos nosso pico de forma lenta, nos juros. Depois disso, também terminamos lentamente com o aperto quantitativo. E quando isso aconteceu, em 2020, vocês sabem o que aconteceu. Então veio a expansão monetária. O fornecimento global de dinheiro M2 também aumentou massivamente. E tudo isso se constrói, um sobre o outro. O que estamos vendo agora está acontecendo exatamente como em 2019, 2020. Tivemos uma guerra comercial, um produto interno bruto baixo. As taxas estavam no pico. O QT terminou e o dinheiro M2 está subindo. Então, tudo isso aconteceu lentamente em 2019, 2020, como resultado desses sinais individuais. E vocês também sabem o que aconteceu aqui depois disso. Tivemos aqui, por um curto período, até mesmo dinheiro que foi retirado de circulação. Tivemos aqui o crash do corona, mas depois disso tivemos uma enorme expansão monetária. Olhem só para essa expansão monetária aqui. Quão louca ela é! Entrou uma quantidade imensa de dinheiro nos mercados e tivemos o maior boom de todos os tempos. Uma temporada de Bitcoin para as pessoas. Tudo o que se precisa. Tudo isso só aconteceu porque antes tivemos uma guerra comercial, porque as pessoas estavam em pânico, porque simplesmente naquela época as coisas estavam acontecendo da mesma forma que agora. Não é nada diferente. As pessoas ainda estão em pânico, mas mesmo assim o M2 Money Supply está subindo lentamente. A probabilidade de vermos um fim no aperto quantitativo em breve é também cada vez mais provável. E isso é extremamente importante. Quero dizer, agora está surgindo novamente esse medo de que o Paquistão e a Índia entrem em conflito. Talvez esse medo exista, pode ser. Espero que não, é claro. Mas, sinceramente, acho que isso está sendo exagerado mais do que realmente é. Porque as pessoas devem ter medo para que o mercado reaja de forma diferente das pessoas. Porque só pelo fato de termos visto um crescimento negativo, cortes nas taxas de juros se tornam cada vez mais prováveis. E uma política monetária mais flexível também se torna mais provável. E é exatamente isso que queremos a longo prazo. Queremos o capital fresco.
E, consequentemente, isso está chegando aos poucos. Claro que seria bom se os próximos resultados trimestrais fossem novamente positivos. Mas, como eu disse a vocês, esses números negativos do trimestre vieram devido a importações antecipadas e não porque as empresas atualmente não estão indo bem. E isso é importante entender aqui. Se as empresas tivessem apresentado todos os números ruins no primeiro trimestre, então realmente pareceria uma recessão. Mas o que está acontecendo aqui não é exatamente uma manipulação, mas é apenas uma pequena distorção dos números, digamos assim. E vocês também veem que o dinheiro está saindo do ouro e voltando para o mercado de criptomoedas. Então isso também é muito, muito positivo. Tecnicamente, eu acredito que se continuarmos nos próximos dias e mantivermos essa estabilidade, será cada vez mais provável que vejamos uma ruptura aqui, talvez em direção a novos recordes históricos, o que é muito, muito positivo e interessante. Estamos quase em 100 mil. No Bitcoin ainda estamos na zona neutra. As pessoas estão atualmente em 100 mil dólares por Bitcoin e nem estão eufóricas. Quão perfeito é isso? Assim, os manipuladores do mercado podem nos enganar muito melhor novamente. Porque se todos ficarem otimistas novamente, a probabilidade de cairmos mais uma vez aumentaria. Mas como isso atualmente não é o caso, isso é muito bom, assim como nós atualmente. Também não temos realmente um grande interesse no mercado de criptomoedas. O interesse diminuiu significativamente, embora tenhamos subido tanto novamente. O que também é interessante, Michael Saylor está arrecadando atualmente 84 bilhões de dólares para continuar comprando Bitcoin para sua empresa. Isso é realmente louco. 84 bilhões de dólares. Quando isso acontecer, podemos definitivamente subir bem rápido aqui, porque eu quero dizer 84 bilhões de dólares. Se isso fluir para o Bitcoin em algumas semanas, então podemos realmente subir bastante aqui. Além disso, Eric Trump declarou ontem na conferência de tokens em Dubai que o sistema SWIFT atual está quebrado e precisamos de uma melhoria. E essa melhoria deve ocorrer com criptomoedas. Nesse contexto, sempre se tem essas altcoins no radar. Será muito interessante, mas já é bom ouvir que eles estão interessados em usar essas criptomoedas no dia a dia real. Atualmente, temos uma visão de mercado muito indecisa. Os pedidos de seguro-desemprego aumentam para 241 mil dólares nos Estados Unidos. Maior nível desde outubro e tivemos aqui 20 mil pedidos a mais do que o esperado. Isso é realmente louco e, na verdade, muito, muito ruim, poderia se pensar. O problema é que o Fed está simplesmente encurralado. Ou eles vão reduzir as taxas de juros e assim aliviar os cidadãos, mas com isso talvez também aceitem uma possível recessão. E é por isso que atualmente é tão incerto e ninguém sabe ao certo o que vai acontecer a seguir. Além disso, vemos que essas tarifas contra a China já estão em vigor há um mês. E como ele diz aqui, é bastante claro o que a China está fazendo. A China não depende tanto dos Estados Unidos, quanto os Estados Unidos dependem da China. E a China está ganhando tempo no momento. A China não está sob tanta pressão quanto os Estados Unidos. E, consequentemente, a China não está cedendo, não está realmente recuando. E é por isso que nas próximas semanas pode ficar bastante rápido, bastante feio para os americanos. Porque os americanos compram e produzem muitas coisas na China. E coisas assim. Por isso, a China está atualmente em uma situação muito melhor e isso é completamente perceptível. Os chineses estão dispostos a negociar, mas apenas em seu próprio benefício. E isso é mais uma coisa que está realmente pressionando o mercado no momento. Porque enquanto não resolvermos isso, tudo permanece muito incerto. Acho que as tarifas chinesas deveriam ser resolvidas primeiro. Como estamos subindo novamente, o nosso MVRV Score voltou a ficar positivo. O que é extremamente positivo. Porque na maioria das vezes tivemos uma grande tendência de alta depois de voltarmos para a área positiva, pelo menos no passado. Eu poderia imaginar que agora também ficaremos com o score até novembro, setembro. Permanecer na área positiva, ficar positivo aqui por meses. Seria certamente possível, pelo menos se compararmos com o passado. Isso é definitivamente uma coisa positiva, deve-se dizer isso claramente. Caso contrário, escrevam nos comentários o que vocês acham que acontecerá a seguir. Como o Fed deveria reagir? Deveria reduzir os juros? Reduzir? Enfrentar uma recessão ou deixar as coisas seguirem? Deveriam injetar dinheiro? Escrevam aqui nos comentários o seu cenário. Por quê? Atualmente, há muitas opiniões e muitas delas têm resultados diferentes.